Agradecer muito a Jaqueline, né? Eu acho que foi uma parceria muito feliz da gente com o curso de psicologia, os projetos da Jaqueline, que é uma pessoa tão envolvida e tão uma energia que nos move, né? E nos faz crescer ainda mais nessa temática na UFG. E aos demais colegas, professora Suzy, professora Flávia, professor Rosário, e os demais colegas da UFG, e agradecer a todos pela presença hoje em mais uma reunião online, né? Mais um evento online. Obrigada, Rodrigo, por sua presença e sua disponibilidade. Obrigada. Seu microfone estava fechado, Suzy? Flávia, você entendeu? Eu intuí, assim, a captesca. Então, okay. Boa noite a todos e a todas. Gostaria muito de agradecer, né? Agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade, por estar conosco aqui. A Jaqueline, que eu brinco que é a nossa fonte de inspiração com com a disponibilidade dela também. E a todo mundo que está aqui, interessante que eu estava vendo, acho que foi a André que falou que participou de todos os encontros, e eu sinto que mais do que nunca essa temática é uma temática que não se esgotou nesse ciclo e que se torna cada vez mais urgente, né, nesses momentos que a gente está vivenciando. E aí, já convidar vocês para os próximos que virão, porque certamente a gente pretende dar continuidade a esse projeto, não é? E que a gente possa estar junto nos momentos que virão aí em 2021, independente do que nos aconteça, com vacina ou sem vacina, com vacinação ou sem vacinação, mas a questão da morte, dos processos, né, de morte, de morrer, são universais e eternos, então isso se torna um tema muito importante para a gente. Queria agradecer também aos alunos que estiveram conosco, né, nesse percurso, dizer que esse ciclo ele tem um sentido de, inclusive, reafirmar o nosso compromisso como uma universidade pública com a comunidade, enfim, com a produção de conhecimento científico, e é isso, que a gente tem uma noite com muita luz, né, Rodrigo? Muita luz. Um abraço então, obrigada, Flávia. Eu passo a palavra para a Jaqueline, já também agradecendo demais essa companheira, né, Jaqueline incansável, responsável por fazer o contato com as pessoas e fazer os convites, né, nós somos imensamente gratas, Jaqueline, pela sua parceria, esperamos, né, que ela possa ser somente o começo de uma jornada grande aí, e eu passo então a palavra para a Jaqueline, para que ela apresente então o Rodrigo, que a gente possa, então, coordenar os trabalhos. Isso. Então, né, já que a gente está nos agradecimentos, eu vejo assim, eu gostaria muito de agradecer a professora Marília Guiar, que está aqui, que foi a coordenadora do curso de Cuidados Paliativos, né, eu posso dizer que tudo começou com o incentivo da professora Marília, o Rodrigo, que já esteve em Goiânia 2 vezes, né, Rodrigo, que a gente teve excelentes cursos, já tive oportunidade de visitar a Fundação no Rio de Janeiro, que é um trabalho maravilhoso e que está aí distribuindo cursos no Brasil e no mundo, coordenando a EKR maravilhosamente, com cursos que vêm sensibilizando a gente para a morte, para o morrer, para os cuidados paliativos. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. E Marília, muito grata por estar aqui. A Marília tem um curso CMEAD na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que está formando paliativistas do Brasil inteiro, eu sou uma delas. É um curso excelente, né? Acredito que aqui na turma deve ter outras pessoas também. E eu só tenho a agradecer imensamente a Marília e o Rodrigo por estar aqui, porque realmente eles estão na base de tudo isso que me motivou a chegar até aqui. Muito obrigada e bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo, Lúcia, antes da gente passar a palavra a você, eu só queria fazer mais um agradecimento que eu não poderia deixar de fazer. A Débora é a nossa monitora
quem fez o trabalho todo de arte, quem fez as inscrições, todo o trabalho mesmo, a obra, né, por trás desses momentos todos, tem a mão da Débora. E, Débora, a gente é imensamente grata, viu? Nós somos muito gratas a você por ter nos ajudado, né, por ter feito a arte, ter feito os convites, ter feito tudo com tanto carinho, com tanta dedicação. Nós te agradecemos imensamente. Passamos, então, a palavra agora ao Rodrigo Luz, ele pode proferir a fala dele. Obrigada. Bem, o maior trauma da minha vida foi a rejeição. Imaginem vocês que eu comecei a minha vida sendo uma criança indesejada. Minha mãe não queria me ter como filho. Logo depois, os meus pais se separaram muito cedo e nós mudamos de cidade. Eu havia vivido a minha vida inteira em uma cidade interiorana do Brasil e era uma criança do interior que gostava de brincar, tirando, como se diz, fruta do pé e brincando de bicicleta. E era uma criança inocente. E então eu vim para uma grande cidade. Os meus pais haviam recém-separado e eu havia perdido tanto o meu avô paterno quanto o meu avô materno. Eu perdi a cidade que eu conhecia, eu perdi o sotaque que eu conhecia, eu perdi também o clima de cidade inocente e de crianças inocentes ao meu lado, para vir para um mundo onde uma cidade grande, onde as crianças já eram iniciadas na vida sexual muito mais precocemente, onde elas conheciam coisas que nem sequer passavam pela minha cabeça. E eu vivi uma experiência de profunda rejeição, porque eu entrei em um colégio militar, eu sempre fui uma criança que gostava de estudar, e ao entrar nesse colégio, tudo mudou. De uma criança que era amada e respeitada pelos seus pares, eu passei a ser uma criança que era rejeitada pelo sotaque, pelo modo de vida mais inocente. Quer dizer, o grande trauma da minha vida, para além das perdas que eu vivi, foi a grande rejeição. Talvez o fato de acreditar que não havia um lugar para mim nesta terra e de que as coisas aqui nesta terra não serviam para mim. Este talvez tenha sido a principal e a maior dor da minha vida. Entrar para a faculdade de psicologia foi reencontrar um caminho que, na verdade, foi encontrar pela primeira vez um caminho. E imaginem vocês que tudo aconteceu tarde na minha vida. Muito tarde. Todos nós sabemos a importância da adolescência, enquanto ela é um ensaio para a vida adulta. Mas as coisas, embora tenham começado muito cedo, porque eu me formei no ensino médio muito cedo, entrei para a faculdade, para a universidade, onde eu fui feliz pela primeira vez, muito cedo também. E, de alguma maneira, o fato de ter vivido uma rejeição profunda desde cedo me levou para um lugar de uma solidão muito grande. E é curioso, porque a solidão, ela nos dá uma força que a gente não imagina. A solidão pode nos fazer muito fortes. E se provavelmente vocês já estudaram com os professores que vieram antes de mim, recordarem da teoria do apego do John Bowlby, vocês vão lembrar dos estilos de vinculação, e principalmente os estilos de vinculação insegura, entre eles o tipo evitador. Eu fui, e ainda tenho traços bastante marcantes, de uma pessoa evitadora. Ou seja, desenvolvi um estilo de confiança básica em mim e uma desconfiança muito grande dos outros, do que os outros poderiam me dar. Eu ainda lido com isso na minha vida hoje de uma forma bastante profunda. Tanto a rejeição quanto o abandono.
ainda me atravessam. Eu conheci o amor já tarde. Não é uma experiência que eu tenha uma intimidade desde cedo. É curioso, porque eu escolhi trabalhar com o amor, e eu faço o que eu faço hoje por amor, mas isso que eu chamo amor foi alguma coisa que eu aprendi mais tarde na minha vida. O que é o amor? E aí, nessa história de conhecer o que é o amor e de descobrir que eu poderia ser desejado, que eu poderia ser amado, que valeria a pena viver, foi uma longa jornada. Até que eu descobrisse que eu poderia ser importante para alguma coisa. Vejam bem, essa foi uma longa trajetória, não foi uma trajetória simples. Eu poderia ser importante. E que eu poderia fazer alguma coisa importante para este planeta. Eu havia perdido, dentre as muitas perdas que eu tive, eu sou um sobrevivente de muitas, inclusive da perda do amor. Dentre as muitas perdas que eu tive, houve uma que foi muito significativa. A perda da minha tia Rosete. Parte da minha família, parte muito importante, vem de um bairro muito pobre do Recife, o bairro do Ipicep, e outros bairros ainda mais pobres. E essa minha tia morava na periferia da cidade. E imaginem vocês que ela morreu só. Minha tia Rosete morreu só. Era um dia de sábado, eu estava com o meu pai na casa dele, quando nós recebemos uma ligação. Era um vizinho da minha tia, que entrou em contato conosco, dizendo que ela havia sido encontrada morta. Que o cheiro era muito intenso. Eu tinha 16 anos de idade. Eu então fui, com o meu pai, identificar o corpo morto da minha tia. Quando eu cheguei lá, eu vi uma tia que não era bem a minha. Essa imagem eu carreguei por muito tempo. Mais um trauma na minha vida. Naquele dia eu não dormi. Naquele dia eu me senti muito só, num sofrimento que me invadia. Tudo isso me preparou para um trabalho muito especial na minha vida, e alguma coisa que eu estou descobrindo agora qual é. Que não é cuidados paliativos, nem luto. E talvez vocês vão descobrir, se vocês olharem para o sofrimento de vocês e para o caminho de vocês, que o trabalho mais importante da vida de vocês não diz respeito nem a cuidar de pacientes gravemente enfermos, nem a cuidar de pacientes ou de pessoas que viveram perdas significativas. Vou seguir. Então, eu passei vários dias com ansiedade, imagens intrusivas, pensamentos muito difíceis. No segundo mês, a situação ainda estava um pouco delicada. Então, o meu pai me levou a uma terapeuta. Ângela, o nome dela. Uma gestalt terapeuta impressionante. Ela começou um trabalho comigo e concluiu algo em torno depois de 2 anos. No primeiro mês de terapia, ela me deu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kubler-Ross. Eu li esse livro e eu ainda era um adolescente, que já havia sobrevivido a muita coisa. Quando eu li o livro numa única madrugada, eu fechei o livro e eu disse para mim mesmo: agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Vocês poderiam pensar que tudo isso me preparou para o meu trabalho na Fundação Elizabeth Kubler-Ross. Não é verdade. Porque eu fiz um longo caminho dentro dos cuidados paliativos,
uma boa formação. Eu pude ir para fora do Brasil. Eu pude conhecer pessoas que estão fazendo isso há mais de 40 anos. Eu pude aprender, e eu ainda sigo aprendendo, com muitas pessoas, inclusive no Brasil, que fazem um excelente trabalho e que me ensinam. Mas tudo isso me preparou para o trabalho mais importante da minha vida, que não tem nada a ver com a instituição que eu presido e não tem nada a ver com o meu trabalho clínico ou até mesmo com a minha profissão. O trabalho mais importante da minha vida é descobrir que eu sou digno do amor. Esse é o trabalho mais importante da minha vida. E eu sigo fazendo esse trabalho. Porque quando você sobrevive, você tem duas alternativas. Você pode sobreviver em frangalhos. E essa era uma opção fácil para mim. Ela teria sido muito fácil. Ela teria sido absolutamente fácil. Mas eu não me rendi. Eu me tornei extremamente hábil no meu trabalho. Tecnicamente impecável. Eu passei madrugadas inteiras lendo muita coisa. Eu me dediquei profundamente a me tornar muito bom tecnicamente. Mas eu acreditei que ser importante saciaria o meu espírito. E eu descobri que isso está longe de saciar o espírito de qualquer pessoa. Eu achei que assim eu sobreviveria. Mas isso é pouco. Eu quero começar a nossa conversa sobre os lutos do terapeuta hoje, contando a minha história. Porque todos nós precisamos desenvolver o conhecimento de qual foi a dor que nos trouxe até aqui. Ela não necessariamente precisa ter sido nossa. Mas mesmo se a gente pôde observar essa dor em alguém, mesmo se a gente pôde ser uma testemunha privilegiada, um observador vicário, essa dor de alguma forma se tornou nossa. Então, nós precisamos começar primeiro desenvolvendo um conhecimento de qual foi a dor que nos trouxe até aqui. E isso não pode ser alguma coisa superficial. Nós não podemos nos contentar com superficialidades quando nós consideramos a nossa dor. Nós não poderemos fazer esse trabalho adequadamente se nós fizermos isso. A primeira coisa que nós precisamos considerar, portanto, é qual é a dor que me iniciou na jornada da dor. Rumi é um poeta de muitos séculos atrás e ele tem uma pequena poesia sobre a dor que eu gostaria de trazer à atenção de vocês. Ele diz: a cura da dor está na dor. Uma característica muito particular do trauma, especialmente dos lutos traumáticos, é a experiência da evitação. Então, em termos neurofisiológicos, nós vivemos a experiência da dor emocional, mas evitamos essa experiência ao mesmo tempo. E, portanto, nós não podemos nos furtar ao fato de que a dor invade a nossa vida sem pestanejar. Então, vejam,
temos um duplo trabalho. Nós sentimos a dor e evitamos a dor. Isso, em certo sentido, é saudável. Vocês provavelmente já estudaram sobre o modelo dual. Vocês provavelmente já viram o funcionamento do modelo dual, que é um modelo descritivo. É um modelo, em linhas gerais, que descreve a experiência de luto de uma forma bastante interessante. É um modelo descritivo, ele não é um modelo explicativo. Com esse modelo, 2 pesquisadores pretenderam descrever a experiência de luto utilizando-se de vários referenciais teóricos. Teoria do controle, psicanálise, etologia, teorias cognitivas, teoria sobre estresse, entre outras teorias. Apego. E a descrição, ela parte de 2 princípios. A ideia de que nós nos expomos à experiência da dor pelo luto e nós também temos o direito à evitação a essa dor e que essa experiência dual marca um processamento da experiência de luto. Nós reaprendemos a viver, parece, e tudo no universo parece ser assim. Os astrônomos dizem que o universo expande e que algum dia ele vai voltar a ficar menor do que a cabeça de um alfinete. Parece que o universo é parecido com o luto. Nós temos hora que nos expandimos para a vida e temos hora que a nossa dor é tanta que nós contraímos. E nós voltamos a ficar do tamanho da cabeça de um alfinete. A mulher, quando ela está grávida e ela vai dar à luz a uma nova vida, ela também faz esse movimento. O útero contrai e expande. Parece que em processos de renascimento no universo, a natureza funciona contraindo e expandindo. O modelo dual de enfrentamento do luto descreve essa experiência. Os enlutados contraem e expandem. E eles vão fazer esse movimento para a vida inteira. Porque você precisa de uma vida inteira para renascer. Então eu estou nesse movimento. Eu estou renascendo de um grande trauma. E quando nós fazemos isso, nós precisamos entender que esse movimento é um movimento que dói. E nós temos direito à distração. Nós temos direito a não olhar para a dor, a evitá-la também. Mas o que marca a experiência do trauma é uma evitação fóbica. Eu vivo a dor, mas evito a dor ao mesmo tempo. E, de uma certa maneira, o que tem por base dessa experiência é o medo. Quando Rumi, que é um poeta de muitos séculos atrás, século XIII, vai dizer que a cura da dor está na dor, ele está dizendo algo de uma sabedoria muito grande. Ele está dizendo que nós, que vivemos grandes dores nessa vida, precisamos ser autorizados a sentir. E que o nosso trabalho, enquanto pessoas que acompanham, pessoas que vivem grandes dissoluções, grandes transições, não é o de ajudar as pessoas a se sentir bem. O nosso trabalho é o de ajudar as pessoas a sentir. Essa talvez seja a chave desse trabalho tão especial. O nosso trabalho é o de ajudar as pessoas a sentir. A sentir todos os sentimentos do mundo. Todos eles. Para mim é fácil voltar à profunda rejeição. É uma dor que eu conheço bem. E é fácil para mim voltar para lá. De tempos em tempos eu faço esse caminho de volta. E eu preciso estar muito atento a isso, para que eu possa fazer bem o meu trabalho. Todos nós, de vez em quando, fazemos um caminho de volta para a nossa dor. E não há nada de errado com isso.
É curioso, porque a nossa dor ela vive num lugar subterrâneo. Nós sabemos disso. Todos nós sabemos que ela está lá, em algum lugar subterrâneo. E que de vez em quando nós emergimos nela. Sem muito esforço, sem alarde, sem precisar de grandes precedentes. Nós simplesmente submergimos. E então, nós precisamos saber que não tem nada de errado com isso. Desde que nós nos cuidemos responsavelmente. Porque desde que nós conheçamos a nossa dor, nós temos o direito de senti-la. Mas nós também temos o dever de cuidar dela. Essa, vamos dizer, é um princípio fundamental. Se você quer trabalhar com pessoas com doenças graves ou com pacientes com doenças muito graves ou que perderam entes queridos. O conhecimento da sua dor e a responsabilidade que você tenha sobre ela é um passo essencial. A cura da dor está na dor. Mas você precisa saber transitar pela sua dor sem se perder nesse trânsito. Ou então você pode produzir um grande sofrimento nas pessoas com as quais você convive. Você vai fazer isso mesmo que você não queira. Inevitavelmente, aqui e ali, você vai cometer erros. E tudo bem, desde que você esteja atento e procurando fazer o seu melhor. Às vezes, nós fazemos o nosso melhor, mas ainda assim ele deixa muito a desejar. E eu quero começar falando para vocês de um erro que eu cometi e que me alivia muito saber que eu posso cometer erros. Já faz alguns anos. Imaginem vocês que era uma paciente psicóloga que estava procurando ajuda. Ela havia vivido o trauma da rejeição profunda por muitos anos. Eu me vi nela. E é curioso, porque quando a gente começa a se ver demasiadamente em alguém, nós precisamos ficar mais atentos ainda. Todos nós sabemos o impacto da contratransferência no trabalho clínico com os nossos pacientes. Eu comecei a esquecer das sessões. Eu comecei a dar desculpas. Eu comecei a não poder estar presente. Eu não consegui dizer adeus. Imaginem vocês o impacto disso. O que todos nós precisamos saber é que nós precisamos ser responsáveis. Isso já faz anos. Mas nós precisamos ser responsáveis com o nosso sofrimento. E eu tenho me dedicado nos últimos tempos, pelo menos desde que nós abrimos a fundação, a cuidar desse ponto muito específico e a me dedicar a ele especialmente, a dor de quem cuida. Vou retroceder no tempo, muitas décadas. É uma fala um pouco mais dura essa, né? As pessoas que convivem comigo sabem que eu rio, brinco, mas hoje eu falei, eu vou mostrar para eles uma face importante desse trabalho. Vejam bem, Elizabeth Kubler-Ross começou o seu trabalho entrevistando pacientes diante da morte. Aquilo que ela chamou de seminário sobre a morte e o morrer. 4 estudantes de teologia bateram em sua porta porque queriam estudar as maiores crises da vida humana e entendiam que dentre a maior crise, ou a maior delas, a morte era a mais importante. E eles se perguntavam, isso ainda na década de 60, como conseguir os dados? Como começar as entrevistas? Como fazer para investigar a morte? Elizabeth começou o seu trabalho entrevistando pacientes diante da morte. Ela tinha esse desejo. Se nós chegarmos a ouvir muitas pessoas, nós vamos poder captar a essência dessa experiência com esses pacientes. Vamos poder chegar a entender o que eles vivem.
Em contrapartida, ao mesmo tempo em que ela conduzia aquelas entrevistas, ela observava que a plateia tinha reações emocionais muito poderosas. Aqueles alunos de medicina que a observavam tinham reações de medo, tensão, e muitas vezes tinham lutos remobilizados. O que ela percebe é que essas pessoas, quando confrontadas com os pacientes, se defrontavam com o próprio sofrimento. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o conhecimento da dor que nos iniciou nesse caminho, seja nossa ou seja de alguém, e que se tornou nossa também. O cuidado responsável, quando a gente sabe que dor é essa, é muito importante. E também uma compaixão profunda e ilimitada por nós mesmos. Elizabeth, nesses seminários, ajudava as pessoas a reconhecer o que era delas e que influenciava a relação terapêutica. Um grande amigo meu, chamado Frank Ostazeski, foi um desses jovens que participou desses workshops, desses seminários. E o Frank, ele contou uma situação muito interessante. Ele estava um dia chuvoso, Elizabeth, na frente de 90 pessoas, entrevistava um paciente que estava atordoado de dor. Estava tomado de uma dor muito profunda. E Elizabeth o ajudava. Frank estava sentado no final da sala. Ele tentava abrandar a dor do paciente usando os seus recursos mentais. Ele sai da sala muito atordoado, chovia lá fora, ele tropeça no caminho, e aí quando ele tropeça, ele cai, e de repente, quando ele olha para o lado, está a Elizabeth Kubler-Ross. Ela tinha esse poder. Então ela levanta Frank e diz: vamos tomar um chá na minha sala. Frank acha aquilo muito estranho, porque ela detestava chá. O negócio da Elizabeth era um café, e um café porreta, como diz na minha terra. Então, quando eles chegam, Elizabeth pergunta o que foi que aconteceu. Aí ele diz: eu tentei, Elizabeth, de todas as formas, retirar o fardo daquela mulher. E eu tentava encontrar as melhores respostas para o sofrimento dela. E então Elizabeth se vira para ele e diz algo muito importante. Ela diz assim: não carregue uma dor que não é sua. A dor dessa paciente precisa atravessar você. Mas se você carregar essa dor com você, você não vai conseguir ajudar os demais. Essa lição o salvou de muitos problemas 30 anos depois. Então, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: depois que você conhece a sua dor, e que você conhece a dor que te dói, e que você cuida dela, e que você sente e se permite vivê-la, mas cuidar dela com responsabilidade, você pode começar a fazer um terceiro trabalho, que é começar a saber que dor não é sua. Ou seja, este é um trabalho fundamental. Quando você está cuidando de pessoas diante da morte ou de pessoas em luto, você precisa começar a descobrir qual é a dor que não é sua.
qual é a dor que não é sua. Isso é absolutamente essencial. Se vocês querem ter uma vida longeva, bela, nesse campo todo especial de trabalho, vocês precisam descobrir qual é a dor que não é sua. Isso é absolutamente fundamental. Mas para isso, primeiro, você precisa ter conhecido qual é a sua. E você precisa estar cuidando dela. Dores da vida voltam. Elas são como as ondas. O luto não é alguma coisa que se supera. Existe uma coisa interessante. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre o movimento do imperialismo que dominou o mundo. Não sei se vocês já viram, se não viram, precisam ver The Crown. Vocês já viram The Crown? É a série sobre a monarca inglesa. Vocês precisam ver. Se vocês querem aprender sobre luto, vocês precisam assistir The Crown. Porque ali tem uma coisa muito poderosa, que é o seguinte: o modo de vida imperialista, ou o movimento imperialista, é um movimento que se disseminou pelo mundo para espalhar um modo de vida cultural considerado adequado. Adequado. Em relação ao luto, nós vivemos hoje, em nossa cultura, aquilo que eu chamo de um imperialismo psicológico. Os imperialistas, eles foram até a Guatemala, eles foram até a África, eles foram até a Austrália, eles foram até o Brasil, e eles destruíram as culturas nativas. E eles tentaram dominar, moldar, docilizar o modo de vida dessas culturas. Com relação ao luto, nós vivemos algo muito parecido. Um movimento que não é o imperialista da história, mas é uma forma de imperialismo psicológico. Tentam fazer com que a dor do luto seja docilizada, seja dominada. Mas a dor tem alguma coisa de gotejante, ela tem alguma coisa de indócil, de selvagem, de incivilizada. A dor do luto, ela não é uma dor que aceite ficar bonitinha. Ela não é. E quando isso acontece, isso equivale à morte do amor a céu aberto. Porque o luto é outro nome, é outra palavra para falar de amor. A morte do luto é a morte do amor a céu aberto. Então, o que acontece é o seguinte, é que o imperialismo psicológico em relação ao luto tenta determinar como o luto deve ser vivido. Qual é a forma ideal de viver o luto? Qual é a forma adequada de viver o luto? Qual é a forma bonita de viver o luto? E isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos recuperar um modo de vida que respeite o ciclo do nosso corpo. E nós precisamos recuperar uma relação com a nossa dor que respeite o ciclo do nosso espírito. A dor, ela precisa ter hora e lugar. E nós não precisamos nos sentir envergonhados com isso. Nós precisamos cuidar disso da maneira mais responsável possível. Mas nós precisamos ter muita compaixão conosco mesmos, porque nós vamos cometer erros por causa da dor. E nós precisamos desenvolver um senso de compaixão profunda por isso. Profunda. Então, nós precisamos saber que o nosso luto, ele vive um duplo imperialismo psicológico. O luto do terapeuta
ele vive duplamente um luto moldado por um imperialismo psicológico. Duplamente. É um luto duplamente difícil. Por uma razão curiosa. O terapeuta, de uma forma geral, e aqui eu vou pecar pela generalização, sem querer generalizar. Mas, de uma forma geral, o terapeuta é aquele que é ferido. E o que se espera dele é o cuidado. O risco que o terapeuta que cuida tem quando vive o seu luto é querer cuidar da sua dor ao ponto de docilizá-la, ao ponto de entendê-la. Vejam bem, todos nós sabemos da importância da psicoeducação quando nós cuidamos de pacientes enlutados. E a psicoeducação é um instrumento que é praticamente usado em quase todos os modelos de psicoterapia com enlutados que existem no mundo. Mas existe alguma coisa sobre a dor que não pode ser descrito. Existe uma parte da dor que não pode ser controlada. E nós precisamos também dar espaço para a nossa dor. É curioso porque nós estamos dando espaço para o luto do homem, nós temos falado sobre o luto LGBT, nós temos vários projetos na Fundação para populações subatendidas. Vamos começar um projeto pela Fundação Kubler-Ross na Guatemala, na população do Rio, que é para a população indígena. Vamos começar um hospice lá. Temos feito um trabalho na África do Sul, no hospice que nós temos lá, com a população negra. Nós temos feito um trabalho no Brasil com os homens e com a população LGBT, e assim por diante. Mas existe um grupo que também é um grupo desatendido. Talvez triplamente. Mais do que os profissionais de saúde. Eu diria que o nosso luto, na maioria das vezes, é um luto triplamente não reconhecido. Primeiro porque nós cuidamos. Segundo, porque nós sabemos. Terceiro, porque cuidamos, de novo. E é muito importante que nós nos permitamos um movimento essencial. Essencial em nossa vida. Porque muitas vezes o lugar do terapeuta é o lugar onde a gente se esconde. O lugar de quem vive um único papel na vida. Eu vou sugerir a vocês um livro da Rachel Noemi Remen, que é uma paliativista muito importante dos Estados Unidos, da velha guarda. Ela faz isso também há 40 e poucos anos, ela ainda está viva. O nome do livro se chama O Paciente como Ser Humano. Nesse livro, a Rachel Remen, ela apresenta um caso clínico muito interessante. Era um médico que tinha problemas de estômago. E é curioso, porque a Rachel Remen, ela é uma clínica geral que faz cuidados paliativos e estudou os métodos junguianos muito profundamente. É uma paliativista junguiana, é muito interessante. Então, durante o trabalho com esse paciente em especial, ela pede para que ele converse que ele faça desenhos espontâneos, mas também que ele converse, que esse paciente que é médico, converse com o seu estômago. Algo muito curioso, através da imaginação ativa. E o que é curioso
é que havia um grande conflito entre o médico que cuidava e estava investido do seu papel, um médico que só sabia ser médico, e um estômago que estava completamente esquecido. Completamente. Absolutamente esquecido. O que foi curioso é que havia um conflito entre eles. E é uma coisa muito importante que nós saibamos. Os lutos que nós carregamos, se não são cuidados, passam a exercer uma espécie de conflito entre nós, dentro de nós. O conflito entre ser cuidador e ser cuidado. Então, especialmente se são lutos traumáticos. Geralmente, o que nos inicia nessa jornada são lutos traumáticos. Nem sempre. Eu não estou sendo generalista, é óbvio, eu seria leviano, mas muitas vezes são. Então, vejam. Essa espécie de conflito é porque nós vivemos uma evitação fóbica. Especialmente se nós nos escondemos num papel. Imaginem o preço do compromisso que seria numa vida se eu fosse uma única coisa. Seria um preço altíssimo, caríssimo. Ser uma única coisa é pagar um preço alto, muito alto. Então, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte. Nós vivemos esse grande desafio como terapeutas, que é ocupar um lugar de uma vulnerabilidade compromissada em continuar a ser vulnerável. Um lugar que nós não vamos colocar lantejoulas de conhecimento, que nós não vamos adicionar adornos de experiência, que nós não vamos tentar corrigir com aquilo que nós aprendemos dos atendimentos das pessoas que nós acompanhamos, e muito pior, o que seria pior, que nós não vamos tentar dar um sentido a partir do sentido que os outros constroem para o seu sofrimento. Seria ceder a esse imperialismo psicológico que tenta determinar como as pessoas devem viver os seus lutos. É possível, e aqui é uma hipótese, eu não fiz um estudo sobre isso, mas é possível que nós sejamos as maiores vítimas desse imperialismo psicológico. Eu acho que o grande desafio consiste em entender, portanto, qual é o maior trabalho da nossa vida. Qual é o maior trabalho da nossa vida? Eu comecei a minha fala dizendo para vocês que o maior trabalho da minha vida não era o da minha profissão. Eu descobri isso. Não tem nada a ver com os cuidados paliativos ou o luto. Embora isso seja vamos dizer, algo secundário que acontece. Eu vivo disso. Eu sirvo a uma fundação para isso, tudo bem. Mas o maior trabalho da minha vida não é esse. Quando nós descobrimos isso, algumas coisas começam a acontecer. Você passa a não precisar daquela função. Você passa a executá-la quando você quer. E isso é muito importante para que a gente possa descobrindo se os nossos lutos vão encontrando um lugar de cuidado e de descanso. Não de superação ou de evitação, mas de cuidado e descanso. Isso vai significar, por exemplo,
que você não vai ser terapeuta de todos o tempo inteiro. Ou que você não vai se colocar à disposição de todas as pessoas que precisam de ajuda. Ou que às vezes você vai ter tempo e condições para ajudar alguém. E você não vai fazer isso, porque há um feriado importante e você precisa descansar. Ou porque, vocês provavelmente já viram, isso também. Dependendo do seu próprio estilo de funcionamento, do seu próprio estilo de vinculação, pode haver, no interesse do paciente, uma avaliação sua melhor sobre se esse caso você é a melhor pessoa para atender. Por exemplo, eu sou o evitador clássico e estou cuidando disso e desenvolvendo já há muitos anos já a minha base segura, mas ainda com traços de evitação. Esse molde vai ser para a minha vida. É um molde que vem muito poderosamente de muitos anos da minha vida. E aí, o que é importante é eu conhecer isso. E eu saber que vão haver pacientes que vão funcionar bem comigo, que não vão precisar e que vão funcionar bem com um cuidador suficientemente bom com as minhas características. E vão haver pacientes que vão precisar de outro modo de funcionamento, com outra dinâmica relacional. Vão haver pessoas que vão precisar de outras coisas e não diz respeito à minha competência técnica. Diz respeito à minha disponibilidade. Quando nós levamos a sério o cuidado com o nosso próprio luto, com o nosso próprio trauma e com o nosso próprio funcionamento, nós começamos a identificar e a reconhecer de uma forma mais cuidadosa e mais responsável qual é a dor que eu quero cuidar. Porque não há nada de errado em não cuidar de algumas, desde que você seja o mais ético possível e você diga: eu não sou a melhor pessoa para cuidar de você, ou nesse momento eu não posso fazer isso, vou encaminhar você para um colega. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante que nós precisamos considerar quando estamos cuidando do nosso próprio luto é a questão da disponibilidade. Cuidar do nosso luto pede tempo. E nós vamos precisar dedicar esse tempo ao nosso luto. Assim como os lutos não desaparecem com o tempo das pessoas que nós cuidamos, os lutos nossos também não. Os nossos são remobilizados durante a nossa existência toda. De modo que, existencialmente, o nosso ser no mundo, ele se eviscera, um processo de evisceramento mesmo. As nossas vísceras, elas se enlutam, muitas vezes. E essa remobilização, essa reativação de lutos antigos, faz parte do nosso processo. Vejam, isso tudo para dizer que é o seguinte: nós precisamos desenvolver as melhores competências técnicas para esse trabalho. Precisamos. Mas é muito importante que você saiba que as competências técnicas, elas não fazem por si nada. Existe um texto de 1955 de Martin Heidegger. Eu não sou heideggeriano, eu sou um sartriano, existencialista sartriano, que gosta de estudar de tudo.
Mas o Martin Heidegger, ele tem um texto que eu vou sugerir para vocês, muito desinteressante, é muito melhor ler Harry Potter nessa vida. Mas esse texto, dê uma chance para esse texto. Se chama A Questão de Técnica, ou A Questão da Técnica, de 1955, do Martin Heidegger. Nesse texto, o Heidegger, ele vai falar que nós não podemos ter uma visão ingênua da técnica. Ou seja, acreditar que a técnica por si mesma vai fazer alguma coisa. Porque, veja, conhecendo como eu funciono, eu posso, analisando a dinâmica que se estabelece com essa pessoa nos primeiros encontros, já dar uma devolutiva extremamente honesta. O mais honesta possível. Talvez eu possa lhe ajudar a encontrar outra pessoa que possa ajudar você com o que você precisa. Mesmo que eu conheça o caminho da técnica. Ou eu vou poder fazer algumas sessões de aconselhamento com você, mas eu acredito que você vai precisar de terapia do luto. E as sessões de aconselhamento que eu vou fazer com você vão poder lhe ajudar a aliviar um pouco esses sintomas, mas eu acredito que nós vamos precisar pensar daqui a pouco em uma modificação da direção. E não serei eu, ou eu não tenho essa disponibilidade agora, ou eu acredito que você vai se beneficiar com outra pessoa. Isso é absolutamente essencial. Porque mesmo que eu conheça a técnica, eu preciso saber sobre a dinâmica que se estabelece entre mim e você. E isso é absolutamente essencial. Vejam. Nesse texto, Heidegger ele vai falar sobre duas coisas muito interessantes. A primeira é que nós não podemos nos perder no horizonte da técnica, como se a técnica fosse o objetivo a que a gente devesse percorrer quando vai considerar qualquer coisa. Mas que nós não podemos ter uma relação de negação da técnica, o que seria igualmente ingênuo. Ou seja, a gente não tem nenhuma fé inabalável na técnica, nas palavras do Heidegger, mas também nem desenvolve uma relação ingênua de negação. Ou seja, o ser que maneja a técnica é tão importante quanto a técnica. Conhecer esse ser que maneja a técnica é tão importante quanto a técnica em si. Isso é essencial. Um trabalho em que nós queremos, de fato, ajudar e preparar as pessoas para a enormidade do trabalho psíquico que elas vão precisar fazer na vida delas, ao cuidar de pacientes morrendo ou de pacientes em luto, é considerar que nós precisamos ajudá-las tanto a conhecer as técnicas, mas também desenvolver a estrutura psíquica para esse trabalho. Ou seja, nós precisamos ajudá-las a conhecerem a si mesmos, a conhecer a enormidade da sua dor, a desenvolver recursos de proteção para entrar nesse caminho sem se perder nele. E ao mesmo tempo aprender a sair da dor quando você entra nela. A não se afogar nesse mar de dor. Mas compreender que esse é o seu principal trabalho nessa vida. Aprender a transitar por dentro de você para que a sua experiência com você seja a de felicidade, a de um trabalho útil e uma de experiência de amor. Então, esse é o maior trabalho que você precisa fazer nessa vida. O mais importante. E ele não diz respeito ao quão conhecido você é, ao quão importante você é,
ao quão citado e mencionado você é. Isso é irrelevante. Esse trabalho diz respeito ao quão você pode estar consigo mesmo. Nesses últimos anos eu tenho cometido muitos erros. E, parando para examiná-los todos, eles estão relacionados ao meu trauma, à minha dor. E o que é muito importante que nós façamos, que nós continuemos cuidando. Que nós continuemos cuidando de nós mesmos com muita responsabilidade, mas que nós tenhamos uma compaixão ilimitada. Nós mesmos, e que nós possamos aprender uma forma de amor que considere a nossa vulnerabilidade. E que a gente dê espaço para que a gente também sinta o que a gente sente. É curioso, porque muitas vezes nós propomos para as pessoas algumas coisas, mas nós mesmos não experimentamos. Eu já cansei de ver, no Brasil e fora do Brasil, tanatologistas que não foram convidados a cuidar do próprio sofrimento, especialistas em luto que não foram convidados a cuidar do próprio luto, pessoas que fazem formação em cuidados paliativos e que não foram convidadas a olhar para isso, de verdade. Então, o que eu poderia dizer para vocês agora, para que a gente vá concluindo a nossa fala, é o seguinte. A cura da dor está na dor. Mas, quando nós nos permitimos sentir todos os sentimentos do mundo, nós descobrimos que a nossa vida não precisa ser só dor. Essa foi uma descoberta tardia na minha vida. Eu espero que vocês possam descobrir que vocês podem sentir dor, que vocês possam desenvolver a força para isso, que vocês não sairão destruídos, que vocês podem contar com a ajuda de alguém para ir com vocês até lá, mas que vocês também possam descobrir que a vida não é só dor. E se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão estar fazendo o trabalho mais importante da vida de vocês, que não tem nada a ver com os outros. Alguém teria alguma coisa a dizer? Me perguntar? Rodrigo, eu quero muito agradecer a sua palavra, né, e no momento em que nós vivemos na cultura, eu acho que, paradoxalmente, né, um mundo tão bem informado, né, um mundo em que o conhecimento está tão disponível, um mundo em que os homens foram mais escolarizados, vamos dizer assim, né? E estamos vivendo, nos deparando com o assombro, né? Da falta de empatia, ou da falta de misericórdia, de compaixão entre os homens, né? E quando você faz essa fala, e chamando a atenção justamente para nós que lidamos com a dor do outro, né, e que, no nosso caso, formamos psicólogos que vão lidar com a dor do outro, né, a importância de entender a dor, né, e de entender que ser humano é se
se deparar com essa dor, né? Eu gostaria se for possível... Suzy, o que é muito importante é que nós tenhamos a coragem de compartilhar isso. É muito importante que nós comecemos a falar sobre os casos nossos que fracassaram, né? Não só sobre os bem-sucedidos, mas que nós possamos falar para os estudantes. O erro que eu cometi na semana passada no consultório foi esse. Eu aprendi aquilo, eu pude ver isso, aquilo outro. Porque é muito importante que nós possamos ser humanos, educando humanos, né? Enfim. Eu queria te perguntar, Rodrigo, a cultura do sucesso, né? A cultura do ser forte, a competitividade, né? Na qual a gente já é formado dentro dela, né? Nós somos formados para sermos melhores do que os outros, né? Para competirmos com os outros. Isso, de uma forma, nos anestesia com relação à possibilidade de sentir essa dor, né? E no caso, quando você fala do psicólogo, para mim, assim, foi fantástico, né? Quando você fala da impossibilidade de compreender isso, nós ainda nos deparamos com uma coisa que é mais perversa, né? Que é a obrigação de decifrar e de entender e de dominar essa dor, não só a nossa, mas a dor do outro, né? Então, assim, é de uma importância muito grande quando você diz isso, né? E nos coloca em contato mesmo com a nossa pequenez, né? Com a nossa singela humanidade, né? Se puder falar assim, né? E eu me senti muito contemplada na sua fala, né? Perceber isso. Muito obrigada. Agora, acho que tem mais pessoas que gostariam de, talvez, fazer alguma pergunta, alguma colocação, né? Destacar alguma coisa da fala. Tem uma mão levantada, deixa eu ver. Quem está aqui? É a Ana. Quem? Valquíria Oliveira, não é? Isso. Pode falar, Valquíria. Gisela também. Valquíria não. Gisela está com a mão levantada, Gisela. Pode falar. Rodrigo, uma dúvida sobre uma curiosidade. Você, nesses dias, perguntou no Face para as pessoas lembrarem você quando você foi útil para a humanidade. Você tem dúvida disso? Não tenho, mas é bom, de vez em quando. Porque foi um carinho ali, uma coisa impressionante, um container de amor ali, hein? Mais alguém, gente? Não estou conseguindo olhar. Eu gostaria de falar o seguinte, eu acompanho o Rodrigo há algum tempo, e eu vejo, assim, o quanto que ele, nesse papel, ele enquanto pessoa, hoje eu vi o Rodrigo mais ele aqui, realmente eu vi que ele está numa espiral aí, realmente trazendo isso que eu lindo, e que eu vejo que é realmente o que ele trazendo para a gente em todos os cursos, essa questão do cuidado integral, e nesse momento ele falando mais do cuidado integral do terapeuta, da gente se olhar como gente, como físico, como emocional, social, espiritual, com todas as deficiências. Tem dias que a gente está lindo, maravilhoso, a gente sai do consultório achando que a gente fez a melhor sessão, e tem dias que a gente sai querendo melhorar e colocar no Facebook, gente, eu já ajudei alguém, porque às vezes a gente está precisando ouvir isso, sim. E é o que você falou, Rodrigo, no início lá, a gente veio ao mundo para a gente aprender a se amar. E eu vejo que a gente aprende a se amar também a partir do amor dos outros. Às vezes a gente não se vê como a gente é,
E, assim, muita gratidão mesmo, né, por essas palavras, tantas coisas lindas escritas aqui no chat, e porque você traz isso para gente, você desperta essa luz, né, realmente o seu sobrenome Luz não é à toa, ele traz isso para que realmente a gente possa ver esse lado nosso espiritual, da alma, que geralmente a gente não vê no dia a dia, e no consultório a gente ilumina os outros e a gente acaba ficando ali por trás. Gratidão, Rodrigo. Imagina, Jaque, eu que agradeço, querida. Débora, se a Débora tiver aí, se puder colocar para a gente aqui o link, o canal do YouTube, as palestras estão acessíveis lá, as palestras do nosso projeto de extensão, tá? No nosso canal do YouTube. Se não me engano, Processo de Vida, Morte e Luto. Tá? Ela vai digitar aí para a gente, que eu não tô conseguindo achar aqui no celular, né? Eu só gostaria de ler o depoimento da Suelen. Muitos de nós, desde pequenos, escutamos, não chora, faz mal, né? E somos ensinados a sermos fortes sem demonstrar nosso sofrimento. Esse momento foi essencial para entender que somos humanos, erros acontecem, que iremos sim cuidar de outras pessoas, mas principalmente precisamos nos cuidar, aceitar e acolher a nossa dor. Não é demérito algum demonstrar. Precisamos ter mais gentileza conosco também. Somos e seremos psicólogos, mas temos nossas limitações também, precisamos conhecê-la, né? E uma coisa que é muito interessante da gente, acho que temos muitos alunos aqui, a questão da onipotência, né? Da psicologia. Essa é uma questão e que na verdade, um desafio a se vencer dentro de uma perspectiva psicologista mesmo, né? E que está muito cristalizada dentro do próprio processo formativo, né? Então, a questão dessa onipotência, né? Do lugar de poder do psicólogo, né? Esse é um mito que a gente precisa um pouco né, trabalhar conosco mesmo, né? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma outra pergunta, alguma outra contribuição. Não estou conseguindo ver mãozinhas, né? Mas, caminhando já para o encerramento, Rodrigo, Luz, assim, não tenho palavras para agradecer, né? Primeiro, acompanhando mais recentemente, né, o trabalho, como eu não sei se a gente ficou direito, né? Nós estamos começando uma trilha no curso de psicologia da UFG, abrindo, né, picadas para a discussão dessa temática, e, de fato, tem sido, a cada encontro tem sido uma descoberta, assim, fantástica para nós, um mundo se abre de possibilidades, né, e de buscas mesmo, de conhecimento, de pesquisa, e nós somos muito gratos, né, muito gratos mesmo, pela sua, né, generosidade em compartilhar, né, a sua humanidade, né, a beleza humana, né. Obrigado, Suzy. O que eu acho é isso, é assim, o nosso maior trabalho precisa ser o de mostrar para as pessoas que o maior trabalho delas é elas, né? Talvez esse seja a principal coisa, né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela passou a vida inteira, porque, veja, quando ela esteve no campo de concentração nazista, para reconstruir a Europa, depois que o Hitler, enfim, que o Führer já havia caído, né? Ela foi reconstruir a Europa num grupo internacional de voluntariado para a paz. Isso em 1946, 47, 48. Ela ficou 2 anos e meio viajando pela Europa. O que aconteceu é que, quando ela esteve no campo de concentração, porque ela queria ver o efeito das usinas da morte do Hitler, ela se depara com as borboletas desenhadas em todas as paredes do dormitório onde as crianças dormiam antes de serem abatidas na câmara de gás. Quando ela sai daquele
da Câmara de Gás, onde as pessoas eram assassinadas, ela com muita raiva, ela se depara com uma jovem chamada Golda, que havia perdido toda a família na Câmara de Gás. E a Golda vira para Elizabeth e diz: você está com raiva, né? E a Elizabeth diz: é claro que eu estou. Como é que alguém pôde fazer isso com a humanidade? Se você tivesse sido criada por eles, você teria feito a mesma coisa. Muito provavelmente. Sendo eu perdi toda a minha família na Câmara de Gás. Quando eles perceberam que iam perder a guerra, eles mandaram todo mundo tirar a roupa, colocaram todo mundo dentro da Câmara de Gás, fecharam a porta. A porta não fechava, havia uma pessoa que estava emperrando a porta, essa pessoa era eu. Me puxaram e jogaram no lixo. E eu perdi os meus dentes. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tomei a decisão que eu não seria Hitler. E que eu não seria como ele. E Elizabeth, então, percebe desde ali que todos nós temos um Hitler e uma Madre Teresa dentro de nós. E são as nossas escolhas que nos definem. E talvez essa seja a grande questão. Enquanto nós privilegiamos o universo da técnica, nós perdemos uma parte muito importante, que é quem maneja a técnica. Então, isso é absolutamente essencial, quer dizer, nós precisamos ajudar as pessoas a perceber que o maior trabalho que elas precisam fazer é elas. Elas são o maior trabalho que elas precisam ter nessa vida. Tem uma pergunta do Vanderlei Luiz, ele pergunta qual é a segunda opção para o Martin Heidegger. Ele não conseguiu anotar. Aí... Que o Heidegger ele vai falar sobre, tanto por um lado, essa relação ingênua da técnica, em que eu tenho uma fé inabalável na técnica. É uma relação de ingenuidade, não é, com a técnica. Ter uma fé inabalável de que ela bastará, né? Então, por exemplo, diante do luto traumático, eu lanço mão de um certo protocolo e isso basta. Eu uso um conjunto de técnicas, uma certa direção clínica específica, onde eu começo assim, onde eu vou para um certo lugar e onde eu termino de um certo jeito. E aí aqui eu faço determinada tarefa, a clínica orientada por uma certa direção clínica muito específica e tal, e de que isso basta, né? Então, isso, de uma certa maneira, é importante saber, mas isso é uma relação com a técnica de ingenuidade, né? Porque é uma relação onde eu coloco fé na técnica, uma fé inabalável nela, como se ela, por si, fosse fazer alguma coisa, né? Geralmente, as pessoas que se saem muito bem tecnicamente, que olham para a técnica dizendo que foi a técnica que fez, geralmente não é verdade. Né? Quer dizer, quando elas são muito boas, elas acreditam que é a sua técnica, mas existe alguma coisa delas manejando a técnica que faz toda a diferença, né? Quer dizer, com uma certa intencionalidade, um certo lugar no mundo, uma certa relação ética com a técnica, uma reflexão humanitária, direitos humanos, toda uma discussão. Então, é assim, pessoal, a técnica, sim, você não pode ter uma relação de uma fé inabalável. Também não pode ser ingênuo a ponto de dizer que ela não serve, ou que ela não é útil, ou que ela não é importante, né? O Heidegger ele vai falar dessa relação com a técnica, né, no seu texto de 55. Quem maneja a técnica, né? Isso mesmo. Gente, nós agradecemos demais. Flávia nos deu à luz aí, né, o canal do YouTube é Ciclo de Estudos, Vida, Morte e Luto. Tem o link aí, está no chat, quem quiser copiar, né? A partir de amanhã está tudo lá já, e a gente fica muito feliz de poder prestar esse serviço, né? Caminhando, então... Suzy, a Marília queria falar, ela levantou a mão aqui. Então tá, eu não tô vendo tudo. Marília, pode falar. Gente, boa noite aí, Rodrigo, tá bom? Oi, querida Marília, tudo bem? Como é que você tá? Bem, também, estamos aqui guardadinhos. Por favor. Esperando essa pandemia acabar. Muito bom te escutar, agradeço aí, né? Acho que agradeço a confiança, né? De
de trazer aí um pouco da sua história para nós. E me lembrou muito, acho que todos os psicólogos sabem isso, no Dia dos Psicólogos a gente replica bastante essa fala de Jung, né? Mas é isso, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocares uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, esse processo terapêutico, em especial, né? Se a gente for tratando de temas delicados, como o luto, a morte, né? As perdas, né? Essa delicadeza que precisamos ter, primeiro com a gente mesmo, né? Enquanto pessoa, né? Então, esse encontro de alma, e sabendo que as mudanças só acontecem se criarmos um espaço relacional que propicie o encontro. Né? Perfeito, querida. É isso, muito obrigada, parabéns aí a toda a equipe de Goiânia, beijo especial, Jaqueline, muito bom, muito bom. Gente, nós Obrigada. Agradecemos a todos, a todas que estiveram conosco. Mais uma vez agradecemos ao Rodrigo, Luz. Agradecemos muito a Jaqueline, né, por todo o trabalho que fez aí, né, Jaqueline de meio de campo. Agradecemos Débora pelo suporte técnico, né, e toda a equipe, né, que tem... Foi um trabalho de equipe, né, Suzy? A gente pode ressaltar, cada um com as suas competências. Cada um com seu pedacinho, né? Mas, de fato, é isso, né? A construção do conhecimento é uma caminhada que se faz junto, né? Exato. Então, nós agradecemos a todos, a todas. Estaremos no ano que vem juntos, esperamos, e vamos divulgar, então, para que vocês estejam conosco mais uma vez. Boa noite a todos. As mãos, todos vocês. Isso, o tempo e todo. Máscara. Isso. Por favor. Né? E estejamos vivos, né? E perceptivos. É verdade, Marília. Pessoal, cuidem-se muito bem, com o melhor que vocês puderem. Obrigado. Exatamente. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Tchau, querido.